Boa noite, celebrando a recuperação. Ibabe, Boa noite. que alegria tê-los hoje, aniversário de São Paulo. Boas-vindas a vocês que nos assistem hoje pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thalita, eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando nesse ciclo do medo. E eu quero convidar vocês a se colocarem de pé, para que juntos a gente possa adorar o nosso Deus, dizendo o quanto Ele é bom a todo tempo. Me acompanham com as palmas? Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom em todo tempo e nós estamos aqui, Pai, para te agradecer. Obrigada por essa festa, por essa celebração, Senhor. Vamos dizer juntos: Senhor, tu és bom? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para
aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor continua sendo bom. Nossa gratidão, Senhor. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Tu és o nosso Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Obrigada, Senhor. É assim que queremos estar diante do Senhor, entregando a nossa vida, o nosso coração, os nossos problemas, as nossas falhas de caráter, crendo que a Tua bondade e a Tua misericórdia correm todos os dias atrás da nossa recuperação. E assim cremos, estamos aqui, Senhor, entregues. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo
tua bondade e a tua misericórdia correm atrás de nós. Amém e amém. Podem se assentar. Boa noite a todos. Eu sou um filho amado de Deus, trabalhando a minha dependência emocional, a minha baixa autoestima. Meu nome é Marco Lomba. Oi, Marco. Olá. Eu quero dar um bem-vindo a você que está aqui hoje, um bem-vindo especial a você que nos visita, a você que nos acompanha pela internet, e dizer que aqui é o melhor lugar para você estar hoje, nesse momento, tá? Lembrando que assim que acabar essa primeira parte, você que está aqui pela primeira vez, eu vou pedir para você sentar, não agora, quando acabar, tá? Sentar aqui do lado direito, porque a gente vai ter, na hora das divisões de grupos, o grupo de conexão, onde você vai poder entender como é que funciona o programa, entender melhor onde o programa pode ser útil na sua vida, ok? Hoje é um dia muito especial para a gente, é o dia da formatura no grupo de passos feminino. E a gente sabe, né? O grupo de passos é o grupo que é a parte que separa as meninas de mulheres, ou seja, deixa de ser menina e começa a ser mulher. Eu vou chamar as líderes desse grupo que vai se formar hoje, que é a Márcia Couto e a Fábia Barbosa. Elas vão dar um mini testemunho de como foi para elas a questão do grupo, e é isso. Boa noite, eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando de codependência emocional, controle e neste ciclo, aprendendo a respeitar as escolhas das outras pessoas. Meu nome é Márcia. Conheci a IBAB e o CR em 2019, época que marca o fundo de poço da minha vida. Eu acabara de divorciar depois de 32 anos de casamento. Iniciei meu primeiro grupo de passos em dezembro de 2019. Através das minhas partilhas e das celebrantes do grupo, comecei a me conhecer melhor e a entender como a codependência emocional me fazia uma pessoa infeliz, sem vontades e a serviço de todos. Ao final deste grupo de passos, decidi avançar em minha recuperação, servindo no 12º passo, quando fui convidada a liderar este grupo de passos online, que hoje celebramos a formatura, juntamente com minha irmã Fábia, que conheci no primeiro grupo de passos de 2019. Foi muito especial servir neste grupo com ela. Juntas percebemos quanto as mulheres eram abençoadas, conforme seguimos as lições, partilhas e histórias de vida. Deus trabalhando a cura e misericórdia nas nossas vidas. A Ele gratidão imensa por nos acolher. Hoje sou uma pessoa mais consciente, fortalecida e segura. Sigo buscando o melhor para a minha vida, sem depender mais das pessoas. Enfrentei a travessia mais difícil quando me vi sozinha após o divórcio. Mas Deus me sustentou e me mostrou que Ele nunca me deixaria. Me trouxe para este lugar abençoado que é o CR. Me deu novos amigos e amigas, e a minha vida tem sido transformada um dia de cada vez. O princípio que guardo no coração, na minha caminhada, é o 5. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Hoje nós temos imensa gratidão por conhecer uma celebrante do grupo de Brasília, que está presente aqui com a gente, a Dark. Ela é a nossa paraninfa. E obrigada por me ouvirem. Agora, a outra líder, que é a Fábia. Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando de codependência emocional, procrastinação e controle. E nesse ciclo, tentando melhorar a qualidade nos meus relacionamentos. Meu nome é Fábia. Oi, Fábia. Coliderar esse grupo com a minha querida irmã Márcia foi muito especial. Durante um ano nos encontrando online,
com essas mulheres incrivelmente fortes e ver tão claramente o trabalhar de Deus em suas vidas a cada partilha, a cada escuta, perceber a cura divina semana após semana e os resultados visíveis em nossas vidas. Foi realmente um divisor de águas em minha recuperação. Sou muito grata a Jesus por essa oportunidade e grata por esse programa que nos permite sermos curadas de verdade, sem máscara, olhando para as nossas dores com amor e sem julgamento. O princípio que me norteia é o que diz assim: acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Então, todas as vezes que eu tropeço, eu lembro que Deus me ama com todas as minhas falhas. E eu queria aproveitar esse momento para agradecer a presença da minha família inteira aqui hoje e agradecer a todos que estão assistindo e convidar a todos para experimentar esse programa, que é maravilhoso. Obrigado por me ouvir. Obrigado por partilhar, Fábia. Bem, como a Fábia e a Márcia já falaram, né? Esse grupo ele se reuniu online. E temos uma celebrante que ela não pôde estar conosco, é a Sheila, lá de Curitiba, porém ela mandou o vídeo. Vamos escutar, vamos ver o vídeo dela. Olá, meu nome é Sheila Martinez, eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando das raízes do orgulho e fuga por frustrações. O CR, junto ao grupo de passos, entrou na minha vida após um pedido de oração no qual eu disse: Deus, eu preciso de uma terapia e você sabe que eu não tenho dinheiro. Mal sabia eu que esse era o início da minha recuperação, reconhecendo que eu precisava de ajuda e que não ia conseguir sozinha. Como mencionado no princípio 2 que diz: acredito de todo o coração que Deus existe, se importa comigo e tem o poder de me ajudar na minha recuperação, então, de uma pessoa que vivia para ajudar pessoas o tempo todo, decidi que era tempo de eu ser cuidada dos meus traumas, frustrações, abusos, desilusões, medos e lutos. Tudo que eu havia escondido num quartinho escuro do meu coração, mas foi aqui que as frestas da porta foram aos poucos se abrindo e a luz entrando, graças à oportunidade de fala e ao compartilhar das minhas amigas. Claro que eu descobri novas coisas a serem tratadas no arquivo da prateleira do quartinho. Agora não mais tão escuro, porque a luz chegou com o aprendizado de que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, como está escrito em 2 Coríntios 12, 9. Obrigada por me ouvir. Obrigada por compartilhar. Agora nós vamos ouvir a celebrante Patrícia de Carvalho, que ela vai ler o seu testemunho. Boa noite, meu nome é Patrícia. Sou uma filha amada de Deus, me recuperando de rejeição, ansiedade e baixa autoestima. Fui entregue para adoção no meu nascimento pelos meus pais biológicos e adquiri ao longo da vida diversas crenças limitantes, críticas agressivas e também sentimentos de carência, abandono e rejeição. Para os meus pais adotivos, eu sempre quis ser a que não falha, de forma que na adolescência eu não tinha personalidade, tinha muitas turmas, ao mesmo tempo nenhuma, e vestia muitos personagens, no movimento elástico que acabava com o meu emocional. Alguns que sabiam da minha condição de adoção me tratavam com desdém, às vezes com pena, e aquele sentimento de querer agradar, indo sempre contra as minhas opiniões, fez com que eu perdesse muitas oportunidades, e eu também achava que Deus me rejeitava. Com 25 anos conheci meu primeiro companheiro, e foi um divisor de águas também, pois sofri abusos e assim transferi a rejeição, o que foi o fundo do poço. Um relacionamento que não deu certo e uma tentativa de casamento sem base em Deus me destruiu. Até que em 2018, cansada de tudo, eu orei e pedi para Jesus um basta, e após muitas idas e vindas na igreja, conheci o Celebrando através da minha irmã e do meu cunhado. E em 2020, Deus tocou meu coração e entrei na sala da rejeição. Entrar na sala da rejeição foi o primeiro passo para o início dessa cura, e eu digo que eu sou curada, me sinto amada como nunca pela minha família, o que eu não enxergava. E hoje tenho amizades em sala de grupos e no grupo de passos. Deus é perfeito e trata tudo em detalhes.
O meu versículo é: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Eclesiastes 11:4. Obrigada. Obrigado por compartilhar. Obrigado por partilhar. Agora vamos chamar a Valdenice Ferreira. Boa noite. O meu nome é Valdenice. Eu sou uma filha. Desculpe. Eu sou uma filha amada de Deus e eu estou me recuperando de ansiedade, controle, codependência. Eu sou a filha mais velha de 7 irmãos. Sempre ajudei a cuidar dos meus irmãos. Vi muitas vezes meus pais em discussões horríveis. Eu sempre estava protegendo os meus irmãos e omitindo a arte dos mais velhos para evitar que eles apanhassem, que meus pais brigassem. Hoje tenho 48 anos, sou casada com um cara horrível, com um cara incrível, desculpem. E ele está aqui, gente. Mas ele é incrível mesmo. Tenho uma filha preciosa, graças a Deus. Minhas áreas de recuperação são o controle, a codependência. E a codependência me acompanha desde criança. Só aqui no CR eu consegui identificar e dar nome a ela. E entender como a codependência atrapalhou meus relacionamentos, atrapalhou a minha vida. Com o tempo, também aprendi, desenvolvi o controle. Achava que podia controlar a minha filha, as pessoas ao meu redor. O meu fundo de poço foi em 2014, quando eu trouxe para minha casa uma irmã com um filho pequeno para morar comigo. Deu tudo errado, né? Lógico que ia dar errado, né? E essa história durou 6 anos. Hoje, graças a Deus, e graças ao meu grupo de passos, estou aprendendo que posso ajudar as pessoas, posso dar as mãos a elas, mas não posso levar a cruz delas. Meu princípio é o 1. Aprendi a reconhecer que não sou Deus, que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer coisas erradas e que minha vida está fora de controle. O meu versículo preferido é o Mateus 16, 24, onde Jesus fala: quer ser meu discípulo, quer me seguir, pegue sua cruz e siga-me. Obrigada, Jesus de Nazaré. Obrigada, minhas amigas de grupo. Obrigada a todos vocês por me ouvirem. Obrigada por compartilhar. Agora vamos ouvir a Viviane Guedes. Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus que luta nesse ciclo com a baixa autoestima e o orgulho. Meu nome é Viviane. Oi, Viviane. Nasci e cresci num ambiente religioso, com uma mãe controladora religiosa, que se deixava guiar pela ira, com um pai submisso e passivo e 3 filhas, das quais eu sou a mais nova. Em casa, o ambiente emocional era de medo, terrorismo, medo de Deus. Ninguém em casa podia se expressar ou ter opiniões. Dessa forma, motivada pelo medo, eu sempre procurava agradar minha mãe de alguma forma para conseguir receber algum elogio, um olhar de aprovação, uma validação de quem eu era e de qual era o meu valor. Eu fazia de tudo para me destacar, pois dessa forma eu conseguia me sustentar emocionalmente na presença de minha mãe. Isso desenvolveu em mim uma baixa autoestima tamanha que até a fase adulta minhas escolhas eram motivadas em como agradar os outros e ouvir elogios. Esse comportamento motivou minhas escolhas ao longo de toda a minha vida. Estudos, profissão, casamento, relacionamento com Deus. Mesmo os bons hábitos que adquiri não eram pelas motivações certas. Até que chegou uma hora em que toda a minha vida, construída em cima desse castelo de ilusões, desmoronou. Foi quando uma amiga me falou do Celebrando a Recuperação e eu vim aqui nessa igreja para conhecer. O CR foi a ferramenta divina que me ensinou a perceber o meu protagonismo ao longo de toda a minha vida, de forma que eu pude ressignificar meus relacionamentos e as consequências de minhas escolhas. Isso me proporcionou a restauração do relacionamento com a minha mãe e a ressignificação das experiências ruins que proporcionei às minhas filhas durante a sua primeira infância.
Quanto mais eu me aprofundo em minha recuperação, quanto mais as minhas máscaras e camadas vão se revelando e caindo, mais eu experimento o quão profunda é a graça de Deus que me alcançou nas profundezas dos meus pecados. Um dos versículos bíblicos favoritos que me ajudou em minha jornada de recuperação está no livro de Isaías 1:18. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por compartilhar. Bem, eu fico até um pouco emocionado com o testemunho da Viviane, porque também é minha área de recuperação, a baixa autoestima. E algumas pessoas podem até pensar que o CR, o Celebrando a Recuperação, ele é basicamente para pessoas que têm problema com dependência química ou outros tipos de compulsão, como compulsão sexual. Mas a baixa autoestima, quem tem essa questão, sabe o quanto dói também. Obrigado pelo testemunho. Agora, nós vamos ouvir a Dark. A Dark era a paraninfa do grupo, era a pessoa que foi escolhida pelo grupo para poder dar um testemunho um pouco maior. Pode chegar, Dark. Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, que luta com procrastinação, intolerância nos relacionamentos, manipulação, religiosidade, e nesse ciclo, especificamente, trabalhando a dor do luto, e eu me chamo Dark Monteiro. Oi. Antes desse ciclo, eu já havia passado pelo Celebrando, já havia identificado alguns defeitos de caráter, alguns eu já havia dado nomes e até estavam sob controle. Antes do Celebrando, eu procrastinava, mas achava que isso não era um problema, pois deixava tudo para a última hora. Me desesperava, havia perdas, mas estava tudo bem. Antes do Celebrando, eu tinha amizades com grupos específicos e achava que, por ser religiosa, era com esse grupo que eu deveria me relacionar e não percebia que era pura intolerância. Antes do Celebrando, eu achava que o problema era o outro, e não eu. E se eu conseguisse mudar o outro através da manipulação, estaria tudo bem. Antes do Celebrando, eu achava que a religiosidade era uma característica que me aproximaria de Deus, e não o contrário. Antes do Celebrando, eu sofri perdas significativas, como a morte do meu pai, perda de um casamento, a morte da minha mãe, e estava tudo bem, porque as mensagens triunfalistas estavam na ponta da minha língua para justificar o não sofrer, o não chorar, o não parar por uma perda, o não tratar a dor de um luto significativo. Essas, na verdade, são loucuras que eu acreditava e vivia antes da minha recuperação. No Celebrando, eu percebi que essas circunstâncias me afastavam do que Deus desejava de fato para mim. Não admitir uma dor, e não admitindo essa dor, ela nunca iria ser curada. O meu relacionamento com Deus já havia mudado, eu já sabia da minha identidade de filha amada de Deus, eu estava vivendo, e posso dizer que vivia a melhor fase da minha vida. Eu já havia passado por 2 grupos de passos no Celebrando, havia feito os 12 passos, já havia escrito meu inventário moral, já havia lido para minha madrinha, já havia feito reparações quando possível, já estava praticando o passo 12, que é levar essa mensagem a outros e praticar esse princípio em todas as nossas atividades. Trabalhava em 3 pontos de aplicação do CR no Distrito Federal e em cidades do entorno. Eu e meu esposo vivíamos a linguagem do Celebrando em nossa casa, tanto eu, até a nossa filha também era uma celebrante, participante do grupo online do Serretinha aqui na Ibabe. Eu orava a oração da serenidade e estava tudo bem. Mas em 2020 veio a pandemia.
Comecei a perceber o medo que batia a porta. Ainda conseguimos manter o grupo de apoio online, lá no Distrito Federal, que foi desafiador. Mas foi uma manutenção do que Deus já havia feito em minha vida através do Celebrando. O ponto desesperador veio em fevereiro de 2021, quando eu e meu esposo fomos contaminados pelo vírus do coronavírus, Covid-19. Eu senti medo por mim, senti medo por ele, medo de ser internada, pavor de pensar na possibilidade dele ser internado, e ambos precisarmos de intubação, e vieram muitas perguntas. E se? E se eu for para o hospital? E se ele precisar de hospital? E minha filha? O medo, a insegurança que antes eu não havia sentido, vieram à tona. Áreas que eu achava... Eu sei que aqui vocês não oferecem lencinho, mas eu preciso de um lencinho. Por favor. Obrigada. Eu fiquei com medo dele, e se ele for internado, o medo, a insegurança que antes eu havia sentido vieram à tona. Áreas que eu achava que eu não teria problemas, me desafiaram, e todos os meus medos passaram a ser reais. Meu esposo teve um quadro que se agravou, precisou ser entubado, e veio a falecer no dia 19 de março de 2021. Uma perda que me tirou o fôlego, me tirou as forças, me senti acuada, e, mais uma vez, o medo tentou me parar. Como eu enfrentaria tudo isso sozinha? Como eu lidaria com essa situação sem meu companheiro de caminhada, sem o homem que mais havia me amado, sem o pai da minha filha, meu melhor amigo, o amor da minha vida? E na minha identidade de filha, eu gritei por socorro. Eu gritei por meu pai. E disse para Deus o quanto aquela perda estava doendo. Eu pedi serenidade para aceitar o que eu não poderia mudar. E uma das coisas que eu aprendi no Celebrando é que a morte é uma das coisas que a gente não pode mudar. Eu comecei a verbalizar para Deus que eu precisava de serenidade para aceitar aquela situação. Porém, mais que isso, eu precisava de coragem para mudar o que me era possível. Porém, eu não tinha forças. Eu até tentei, mas não conseguia. Percebi que essa seria uma caminhada de dor que eu não conseguiria trilhar sozinha. Antes do grupo de passos do CR BAB, achava que estava pronta para cuidar do outro, mas para cuidar preciso ser cuidada. E no grupo de passos fui cuidada, fui recuperada da dor que me impedia a prosseguir. Busquei recuperação da perda, recuperação do medo, recuperação da insegurança. O meu relacionamento com o meu grupo de passos foi fundamental para eu entender que, mesmo Jesus estando comigo, isso não me isenta de passar por perdas. O meu relacionamento com Jesus e com o meu grupo de passos me influenciou a permanecer firme no meu grupo de passos. Eu podia fazer minhas partilhas de dor, de saudade, de questionamento, de indignação. Meu relacionamento com o meu grupo de passos me ajudou a entender e saber que eu não estava sozinha para vivenciar essa perda, essa dor, esse luto. Na medida que eu ia caminhando, falando, sendo ouvida, à medida que eu ia dizendo, obrigada por me ouvirem, à medida que eu ia ouvindo, obrigada por compartilhar, era como se um novo fôlego viesse aos meus pulmões. E cada dia eu ia sentindo ânimo e, aos poucos, eu celebrei minhas pequenas vitórias. Eu ia sentindo que não era hora de parar e que a minha dor poderia ser usada para curar outros que estavam passando por perdas como eu. O passo 11, procuramos, através da oração e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas o conhecimento de sua vontade para a nossa vida e força para realizá-la. Eu achava que estaria pronta para aceitar a vontade de Deus, mas quando a vontade dele foi levar a pessoa que eu mais amava, a vontade dele foi levar o homem que amava servir o CR, a vontade de Deus não era a minha, e para mim não era agradável. Então eu precisei rever esse passo. Orei e pedi a ele que me ajudasse a conhecer a sua vontade
para a minha vida e pedi que me desse força para realizá-la. Não estava nos meus planos trilhar essa caminhada sem meu esposo, mas essa foi a vontade de Deus. E isso até hoje tem sido meu desafio diário. Seguir sem meu esposo, confiando que Deus tornará todas as coisas corretas, se eu me submeter à sua vontade, como aprendi na oração da serenidade. Nesse período de luto e de caminhada nos celebrando, Deus me fez ver que eu preciso respeitar a forma diferente que o outro lidar com a perda e com o luto. Eu aprendi a acolher sem criticar, ouvir sem julgar, e vi o quanto foi importante para mim verbalizar minha dor para Deus, para mim mesma e para um grupo de confiança. Depois de passar por várias perdas significativas e não tratá-las, eu entendi que não adianta eu querer curar uma dor ou uma ferida dizendo que ela não existe. Precisei sim me vulnerabilizar. Precisei mesmo conhecer o programa do Celebrando. Mesmo sendo facilitadora, precisei parar para ser cuidada, ser acalentada, ser abraçada. Precisei dar um passo atrás para ser tratada e prosseguir adiante. Hoje, eu posso dizer que depois de 1 ano e 10 meses, eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas com certeza eu não sou mais a mesma Dark. Eu cheguei nesse grupo com muitas incertezas, com medo do futuro, insegura, vítima de uma perda, e eu só sabia chorar. Hoje, ainda tenho incertezas, mas eu tenho uma certeza: eu não estou só. O medo sempre vai querer me parar, mas não vai me impedir de avançar. Eu quero ser recuperada e quero usar a dor do luto para dizer para outras pessoas que Deus é o meu consolador e que está comigo nos melhores e piores momentos. O texto bíblico que me norteou nesse ciclo foi: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Filipenses 4:13. Obrigada por me ouvirem. Muito obrigado, Dark. Muito obrigado mesmo. Bem, para você que está aqui nos visitando, não conhece muito bem o programa e queria entender basicamente o que é o Grupo de Passos, o Celebrando a Recuperação, ele tem um grupo de apoio, que é o que a gente vai estar fazendo hoje, o grupo de apoio, onde eu lido com as minhas questões, onde eu coloco para fora tudo aquilo que está doendo dentro de mim. Então eu chego machucado, com alguma dor, com medo, uma insegurança, com aquele medo de falar: puxa, se eu falar isso com alguém, será que não vai virar fofoca? O que vão pensar de mim? Então, um grupo de apoio é um lugar seguro, onde eu posso colocar para fora todos os meus medos, meus traumas, minhas inseguranças. Mas eu vou falando. Depois de um certo tempo, eu penso: puxa, eu gostaria de ir mais profundamente. Eu gostaria de falar ir para águas mais profundas, né? Então, o segundo estágio seria o grupo de passos. Todas elas se reuniram uma vez por semana e responderam um livrinho. A gente tem um livrinho onde, no dia da partilha, eu não vou partilhar o que eu quero, como eu partilho no grupo de apoio. Eu vou partilhar a resposta do livrinho. E no grupo de apoio, se eu quiser participar em silêncio, eu posso. Eu não sou obrigado a falar no grupo de apoio. Mas no grupo de passos, eu tenho que falar, eu tenho que lidar com as minhas questões. E algumas questões são um pouco indigestas, né? Mas é preciso porque o Celebrando a Recuperação nada mais é do que um instrumento usado por Deus para poder renovar nossa mente, renovar nossos corações. Então, como ninguém dá palpite, ninguém dá conselho, ninguém dá pitaco, quem trabalha no Celebrando a Recuperação é o Espírito Santo. Então a ideia é essa, a ideia é que muitas vezes eu vou ter perguntas ali naquele livrinho que vão ser perguntas indigestas, mas a questão de eu colocar para fora, de eu verbalizar, de eu confessar, como fala lá em Tiago 5,16, isso vai trazer cura. Tá? Agora a gente vai ter a entrega dos diplomas. Tá? A Fábia vai me ajudar, ela vai falar aqui o nome das pessoas. Patrícia de Carvalho.
Valdenice. Viviane. E a Havana Dark. Lembrando que a Sheila vai receber o diploma dela lá em Curitiba, tá? Só vamos posar para a foto. O Will vai tirar uma foto nossa. Cadê o Will? Ali, ó. Legal, obrigado, Will. Agora a gente vai ter uma retrospectiva do grupo, tá? Vai soltar um vídeo, uma retrospectiva. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Noite muito especial hoje, muito especial mesmo. Antes da gente ter o nosso último louvor, eu gostaria de dar 2 avisos. O primeiro aviso é que as mulheres que estão lidando com a dependência química vão se unir na sala número 9, tá? E as mulheres que estão no grupo lidando com medo na sala 16, ok? E a pergunta mote que a gente vai partilhar nos nossos grupos hoje é: qual questão eu estou com medo de falar? Qual área da minha vida, qual questão, qual sentimento qual questão que eu tenho na minha vida que eu tenho dificuldade de falar, que eu tenho dificuldade de tratar, tá? Agora a gente vai ter um último louvor. Muito obrigado por tudo e uma ótima partilha a todos. Obrigado, Val. Obrigado, Carlinhos. Vamos nos colocar de pé. Essa música, Ele Continua Sendo Bom, elas que escolheram, música tema do grupo de passos dela. E eu estava aqui pensando na letra. Meu Deus. Um dia eu faço grupo de passos, aprendo tudo, confio, me entrego, e aí depois está na hora de viver tudo aquilo que eu aprendi, mesmo com a dor, com a perda financeira, às vezes perda de alguém querido. E Deus continua sendo bom.
Amém. Nos ajude, Senhor, a crer sem duvidar, a confiar, Senhor, um dia de cada vez. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Só vocês, Ele continua. Esse é o nosso Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é tudo, tudo, tudo aquilo que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os que vieram pela primeira vez hoje no CR, eu vou pedir para vocês ficarem aqui à minha direita, porque vocês vão saber como o programa funciona, vão explicar para vocês o que é isso que vocês viram hoje. Boa partilha a todos.